Rapaziada, tudo de bom com vocês? Que é o Vitor do canal Black Rock TV para mais um vídeo. E hoje, para falar da convocação da seleção brasileira para a Copa América, que vai começar no dia 22. Estarei cobrindo a seleção brasileira nessa Copa América. Para quem não sabe, meu primeiro vídeo do canal foi falando sobre a seleção brasileira, cobrindo o pré-olímpico da seleção brasileira. Cobri alguns jogos das Olimpíadas. Infelizmente, ano passado não consegui ser tão constante, tanto com as Olimpíadas, tanto com a NBA, mas esse ano, nesse ciclo, esse começo de ciclo, tanto em ambas as vertentes, prometo ser mais constante, mais assíduo. Se não mais, deixa aquele likezão brabo no vídeo, compartilha para quem você quiser. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Sem mais, vamos falar dessa convocação. Petrovic convocou 16 nomes, nos quais 12 irão continuar até o começo da Copa América. Eu vou falar de todos os 16 e vou dar a minha opinião quem são os 12 que irão ficar. Vamos começar aqui com o Caio Pacheco, que temporada passada jogou pelo Burgos, fez uma boa temporada. Agora vai jogar pelo Leima Corunha da Espanha. Jogou pela Solidary Cup, foi o cestinha do time da seleção brasileira. Fez um bom torneio. Eu esperava que o Elinho, que também jogou a Solidary Cup, fosse ser convocado no lugar dele, porque teve minutagem com o Petrovic nas eliminatórias, mas ele optou pelo Caio Pacheco, optou por alguém mais jovem, e uma convocação surpreendente. E eu acredito que ele não vai ficar, mas pela Solidary Cup que ele fez, acredito que ele vai ter mais chances no futuro, mas acredito que ele não vai ficar para a convocação para os 12 finais. Não vai ser um dos 12 para o início da Copa América. Próximo nome, Iago. Esse daqui não tem nem discussão, convocação merecidíssima. Fez uma boa temporada pela Estrela Vermelha, uma baita Olimpíada no ano passado. Ele começou o ciclo lesionado, mas nos últimos jogos das eliminatórias ele jogou e jogou muito bem. Foi decisivo na vitória contra o Uruguai, que garantiu a classificação para a Copa América. Para mim vai ficar. É o melhor, junto do Caboclo. É um dos dois melhores jogadores dessa seleção. E é o melhor armador disparado dessa convocação. Então, o Iago é crucial para o Brasil fazer uma boa campanha e vencer a Copa América desse ano. Para mim ele vai ficar. Assim como o Alexei. Baita temporada passada pelo Flamengo. Baita playoff. Teve uma boa minutagem com o Petrovic. Tanto no pré-olímpico quanto nos amistosos pro pré-olímpico, quanto nas eliminatórias nesse começo de ciclo. Jogou bem. E para mim ele é o reserva imediato do Iago. Então, para mim, ele vai ser um dos 12. Vitor Benite também vai ficar. Também para mim vai ser outro dos 12. Para trazer um bom espaçamento de quadra e além da sua experiência. Fez uma boa temporada passada pelo Betis. Foi crucial pro sendo mentor
do Matias Vasquez, que está nessa lista, o jogador mais jovem dessa convocação. E fez uma boa Olimpíada ano passado. E para mim vai ser um dos 12. O Reinan, convocação merecidíssima, acabou de ser campeão do Mundial dos Jogos Universitários contra os Estados Unidos, liderando uma corrida inacreditável, Brasil perdendo por 26 pontos, ele junto do Adiel, que para mim poderia ter sido convocado também, mas não foi. Mas Reinan, merecidíssima convocação, acabou de ser campeão, sendo crucial para essa conquista. Teve minutagem nas eliminatórias com Petrovic, mas não teve um bom desempenho, sentiu o nervosismo de estar na seleção principal. Mas convocação merecidíssima, acho que esse desempenho no Mundial dos Jogos Universitários deu a ele mais confiança. Eu acredito que ele pode desempenhar bem nessa Copa América. Então, para mim, ele vai ficar. Foi, além de ter feito uma boa temporada passada pelo Pinheiros, sendo o quarto cestinha, com 14 pontos de média, levando o time até as quartas de finais, onde perdeu por Franca por 3-2. Então, para mim, o Reinan vai ficar. Jorginho também vai ficar. Acabou de ser campeão pelo Franca, jogando demais, dos dois lados da quadra. Fez uma boa Olimpíada no ano passado. Foi decisivo para a seleção brasileira garantir a classificação para essa Copa América. Então, para mim, o Jorginho merecidíssima convocação e vai ser um dos 12. Léo Mendel fez uma baita Olimpíada ano passado, um dos melhores arremessadores daquela Olimpíada. Estava no basquetebol japonês, vai jogar no Burgos, onde o Caio Pacheco estava jogando ano passado. Então, outro para agregar espaçamento de quadra, defesa, intensidade e a experiência também. Então, para mim, vai ser um dos 12. O Gui Deodato me surpreendeu ele ser convocado. Mas uma surpresa positiva porque ele foi muito bem vindo do banco pelo Flamengo ano passado. Foi um bom arremessador, muito atlético, bom na defesa e muito decisivo. Então, e pode agregar também na experiência, mas acredito que ele não vai continuar como um dos 12. Mas talvez até fique, porque temos aí o Gabriel Jaú na posição também, que substituiu o Tim Soares, que estava na convocação e acabou sendo cortado, e ele acabou substituindo. E eu acho que ele não vai continuar entre os 12, porque ele não teve nenhuma minutagem com Petrovic nesse ciclo, nem no fim do ciclo passado, nem nesse começo. Então, acredito que ele não vai continuar entre os 12. Kevin Cretensky, merecidíssima convocação. Ele cravou a vaga dele no jogo contra o Panamá, nas eliminatórias, que o time estava perdendo por mais de 20 pontos. Ele liderou o time junto do Nathan Mariano, que
para mim era outro que merecia ser convocado, mas já já eu chego nele. Mas para mim o Crechenzi fez uma boa temporada passada pelo Paulistano, vai jogar essa temporada pelo Brasília. Inclusive o Brasília se reforçou muito bem. Olho nesse time do Brasília para essa próxima temporada do NBB. Promete. Voltando ao Crechenzi. Convocação merecidíssima. Para mim vai ficar entre os 12. Matias Vasquez. Essa convocação me surpreendeu. É o membro mais novo dessa convocação, com 17 anos. Estava jogando ano passado pelo Betis com o Benite. Vai jogar pelo Overtime Elite, onde o Reinan jogou, o Samis Calderon jogou ano passado. Inclusive o Samis Calderon vai jogar por Kansas no college nessa próxima temporada. E já jogou, o Matias Vasquez já jogou o Mundial Sub-15, já jogou pelo Sub-17, Sub-18 e teve um bom desempenho, mas acredito que pela alta competitividade na posição ele não vai continuar, mesmo tendo ele tendo tido minutagem com Petrovic nas eliminatórias, acredito que ele não vai continuar. O Márcio acabou sendo cortado para se representar pelo Maccabi Tel Aviv, que ele acabou de assinar contrato. Indo para o lugar dele o Brunão, do Brasília, que acabou de ser campeão acabou de ser campeão pelo Mundial dos Jogos Universitários, junto do Reinan. Merecidíssima convocação do Bruno. Não sei se ele vai continuar pelo mesmo motivo do Matias Vasquez, mas para mim o Brunão foi merecida a convocação, mas não acho que ele vai continuar entre os 12. Fez uma boa temporada passada pelo Paulistano, vai jogar pelo Brasília junto do Crechenzi. É um dos grandes reforços do Brasília para essa temporada, visto que o Brasília perdeu o Anderson Rodrigues e conseguiu um baita pivô, um upgrade na posição de pivô com o Brunão. Mas como eu disse, acredito que ele não vai para a lista final, para os 12 finais. Mas merecida a convocação. Mãozinha, não tenho o que falar. Baita Summer League dele pelo Chicago Bulls. Aqui ele tá como free agent sem clube, mas ele assinou contrato com o Manisa Basket da Turquia. Teve minutagem com o Petrovic tanto nas Olimpíadas quanto nas eliminatórias. Bom desempenho. E como eu falei, baita Summer League pelo Chicago Bulls. Infelizmente não conseguiu o contrato, mas para mim vai ficar entre os 12. Merecidíssima convocação. Então, mãozinha, para mim vai ficar entre os 12. Lucas Dias, outro que não tem discussão. Baita temporada pelo Franca, acabou de ser campeão. E teve boa minutagem com Petrovic nas Olimpíadas, nas eliminatórias. Voltou muito bem de lesão na temporada passada pelo Franca. Foi crucial para o time conseguir conquistar o tetracampeonato. E o Franca é outro que vem forte para essa temporada. Para mim, Lucas Dias, sem discussão, vai estar entre os 12. Assim como o Bruno Caboclo, melhor jogador da seleção nos últimos anos. Baita Olimpíada na temporada passada. Foi visado por 17 times da NBA temporada passada. Quase fechou com Cleveland, quase fechou com Filadélfia, mas acabou indo para o Hapoel Tel Aviv, onde foi campeão da Eurocup. Um torneio como se fosse a segunda divisão da Euroliga. E
teve minutagem com Petrovic nas eliminatórias, sofreu com lesões nesse começo, mas já está recuperado e irá para a Copa América e com certeza estará entre os 12. Juan Miranda, convocação merecidíssima. Para mim, não teve discussão. Ele foi indiscutivelmente o melhor pivô do NBB temporada passada, baita temporada pelo Flamengo. Se mostrou que vai brigar por esse posto de sucessor do Caboclo para os próximos anos na seleção. Ele junto do Nathan Mariano, que para mim merecia ser convocado, vão ser os grandes postulantes a esse posto de sucessor do Caboclo para os próximos anos no garrafão da seleção. Convocação merecida, e eu acredito que ele vai ser um dos 12. Aqui tá o Tim Soares, mas ele foi cortado por lesão. Estava jogando na Austrália. Não teve minutagem no pré-olímpico, nem nas Olimpíadas, nem foi convocado para as Olimpíadas. Não teve minutagem nas eliminatórias. E por mais que tenha sido convocado, acabou se lesionando e foi cortado. E para o lugar dele, o Gabriel Jaú foi convocado. Teve minutagem nas eliminatórias. Teve um bom desempenho, principalmente no aspecto defensivo. Eu acredito que ele pode, o Gabriel Jaú pode ficar entre os 12, porque na posição de ala só tem praticamente o Jorginho e o Reinan. E acredito que o Jorginho vai jogar mais na 2 do que na 3. Então, para mim, o Jaú pode ficar entre os 12. Para mim, tá entre ele e o Gui Deodato. Mas, em preferência, eu prefiro o Gabriel Jaú, porque já teve minutagem com Petrovic, já se mostrou capaz de agregar na rotação. Então, para mim, o Gabriel Jaú pode ficar entre os 12. Então, para mim, os 12 vão ser o Iago, Alexei, Jorginho, Benite, Reinan, Lucas Dias, Caboclo, Mãozinha, Cretensey, o Juan. Com isso já temos, vejamos, Iago 1, Alexei 2, Jorginho 3, Reinan 4, Cretensey 5, Caboclo 6, Lucas Dias 7, Mãozinha 8, Juan 9. Vamos ver aqui. Léo Men deu 10. Se bem que, pela posição de armador nos últimos anos, o Brasil ter sofrido muito com lesões, acredito que o Caio Pacheco irá ficar depois do desempenho dele na Solidarity Cup. Acredito que ele vai ter chance nessa Copa América. Então, 10 com Caio Pacheco, 11 com o Jaú, 12 com o Gui Deodato. Pela contagem, deixa eu ver se eu acertei a contagem aqui. Caio 1, Iago 2, Alexei 3, Benite 4, Reinan 5, Jorginho 6, Léo Mendel 7, Gui Deodato 8, Cretensey 9, Mãozinha 10. Não, errei na contagem aqui. Vou refazer aqui de novo.
Vamos ver com a contagem que eu fiz anteriormente. Iago 1, Alexei 2, Benite 3, Reinan 4, Jorginho 5, Léo Mendel 6, Cretinhas 7, Mãozinha 8, Lucas Dias 9, Caboclo 10, Juan 11 e Gabriel Jaú 12. Então é isso. Esses são meus 12. Que eu acredito que serão os 12 convocados, os 12 que estarão na lista final para a Copa América, que começa dia 23, estreia contra o Uruguai. Lembrando, o Brasil não terá Didi e Gui Santos, porque eles irão se apresentar pelo Golden State Warriors e pelo Sun Rocker Shibuya, que é o time do Didi, lá do Japão. Eles irão se apresentar. O grupo do Brasil, além do Uruguai, terá os Estados Unidos e Bahamas. Para mim é o grupo da morte dessa Copa América, mas que o Brasil tem totais condições de se sair bem e passar em primeiro. A ESPN irá transmitir todos os jogos da seleção. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho, pela paciência. Esse começo de ciclo da seleção é promissor. Lembrando que a seleção brasileira, na última Copa América, que foi disputada aqui no Brasil, perdeu para a Argentina. E é uma das favoritas para ganhar, mesmo nesse grupo da morte. E é isso. Fiquem ligados que novo conteúdo do canal tá para sair, relacionado à NBA, relacionado ao Eurobasket, que eu irei cobrir também. O Eurobasket começa dia 27, no fim desse mês. Eu irei cobrir também. Já tivemos amistosos. Então, fiquem ligados. Também falarei sobre os grupos da NBA Cup, que já saiu tem um bom tempo, mas ainda não fiz análise. Então é isso. Obrigado pelo carinho, pelo feedback, pela paciência, pela oportunidade. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Tamo junto. Um grande abraço. Bora pra cima.